Então, muito boa noite, sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos a mais um laboratório sistêmico, né? Lembrando que é assim, para a formação, né, do método baralho sistêmico, eu levo os meus alunos a duas grandes comunidades, uma comunidade dos estudos dos livros, de Bert Hellinger, ou de outros livros afins. A gente está concluindo aqui a simetria oculta do amor, já estamos no capítulo 5. Ele vai falar do grande amor e da grande alma, do amor da grande alma. E a outra comunidade é a prática das constelações. Então, toda quarta-feira, viu, gente? Uma quarta é os estudos dos livros, outra quarta é a prática das constelações. A partir de quarta-feira que vem, eu já vou colocar nos grupos, em especial no grupo do Laboratório Sistêmico, que tem todos os alunos, vou começar a colocar a lista. Nós vamos começar novamente, como a gente deu uma parada grande, então a gente vai começar novamente, eu simulando cenas, certo? Então, eu vou simular cenas, a gente vai fazer o debate das simulações, tal, do jeito que está lá na pós, e depois a gente passa aí umas 3 semanas dessas simulações de cenas, aí vai vir novamente uma lista para vocês constelarem vocês, supervisionada por mim através do método baralho sistêmico. E, por último, a gente passa mais um tempo grande, eu acho que 1 mês ou 2 meses, né, nesse jogo, de vocês se constelando, e aí depois a gente vai começar a abrir para a comunidade. Então, o pessoal que a gente sabe que não tem condições de pagar uma constelação familiar, tá? Aí a gente convida para uma de vocês constelarem pessoas supervisionada por mim no método baralho sistêmico, tá, gente? Então, esses caminhos, eles são extremamente importantes, porque vocês me ver constelando, eu vejo vocês constelando, e depois vocês constelam alguém que vocês não conhecem, que também é outro campo, né? Quando a gente constela quem a gente não conhece, porque a gente não vai saber nada, né? Às vezes, até quando a gente está constelando uma amiga nossa, a gente, do grupo, da formação, às vezes a gente sabe uma coisa ou outra dela, mas constelar alguém de fora. Por exemplo, assim, a Jo indicou uma pessoa e quem vai constelar essa pessoa é a Silvia. Aí isso ajuda muito também, porque vai introduzindo a gente nesse campo das constelações. Que depois desse assunto que eu der hoje, depois desse capítulo, o próximo capítulo de Bert Hellinger, neste livro, é a postura terapêutica. Então, eu vou gravar alguns vídeos, vou colocar lá na plataforma da gente, tá? Na do Google Class, para vocês olharem. Também eu vou trazer aqui uma fala minha dentro das quartas-feiras, do Laboratório Sistêmico, essa postura terapêutica, como se deve ter essa postura. Para esse capítulo, a postura terapêutica, é importante vocês irem lá no site e assistirem novamente um vídeo que eu tenho sobre 5 ordens da ajuda, que são as 5 ordens de Bert Hellinger. E assistir o vídeo, gente, no caderninho da pós ou da formação e anotando tudo, tá? Porque essa anotação é que é importante, né? A gente capta mais rápido, certo? Então, eu vou falar aqui sobre o amor e a grande alma, né, que é o 5º capítulo. Esse livro de Bert Hellinger, ele é muito especial mesmo, porque a simetria oculta do amor. Na verdade, esse nome é simetria oculta do amor, eu já dei uma aula aqui, né, está lá na plataforma. Esse nome é simetria oculta do amor, ele é o que a gente chama de emaranhamento, né? Por que eu me emaranho? Porque eu estou olhando o outro modo do amor, de amar, que é um amor cego e emaranhado. Então, por isso que Bert fala da simetria, né? Porque é como se fosse uma moeda com 2 faces. Eu posso amar e deixar com cada um o seu destino, que seria o certo, ou eu posso amar olhando para o destino dos meus antepassados e dizer: eu ajeito tudo isso, eu organizo, deixa comigo, eu por vocês. Então, esse amor cego e emaranhado que Bert chama é justamente o emaranhamento, aquilo que a gente pede para o cliente trazer para uma sessão. O foco, né? Que de emaranhamento passou a ser foco. Então, o foco, quando eu digo assim, qual o seu foco que você quer constelar? Ou seja,
Por que o foco? Porque ele está dizendo assim, olha, lá na minha vida, lá na prática da minha vida ali, nossa, está difícil, eu já fiz 5 vezes o concurso da OAB, não consigo passar, eu não sei o que é que me tranca que eu não consigo passar na OAB. E aí, esse trancar a vida, que a gente poderia chamar os caminhos fechados, esse trancar da vida é justamente o emaranhamento, ou seja, a alma da pessoa, o inconsciente, está olhando para o sistema familiar e aí ele captou a dor de alguém. Na hora que ele capta a dor de alguém, ele diz inconscientemente, né, gente? Ninguém vai fazer isso de livre e espontânea vontade. Inconscientemente ele diz: então deixa que eu resolvo, deixa comigo que eu resolvo essa sua dor. E aí é por isso que a vida dele trava. Por quê? Porque nós não somos os responsáveis para destravar a vida de ninguém, nem carregar o peso e o destino de ninguém, gente, ninguém mesmo. A gente pode ajudar, a gente pode ser a filha, a gente pode fazer um monte de coisa. Agora, a gente ajuda e deixa ele com a energia e com o que é dele, né? Eu sempre, quando eu digo isso, eu sempre me remeto a uma constelação que eu fiz de uma mãe que ela estava com, eu acho até que eu já falei isso aqui, mas é sempre bom repetir, que ela estava com câncer na garganta. Só que essa mãe, ela trouxe ela aquela mulher, gente, que olha para cima, né? Que é a mãe manipuladora, só que silenciosa. E eu vi essa mulher, tipo assim, eu não morro, eu estou com essa doença, mas eu não morro. Alguém vai morrer por mim, porque eu vou viver. E ela com uma força muito grande, né? Mais com o discurso de vítima. Aí ela trouxe a filha dela como uma menina a pré-vítima, com os olhinhos meio fechados e abertos. E eu pedi para consolar a filha dela que ela trouxesse, porque eu disse a filha dela está captando essa mensagem e essa menina é bem capaz de acontecer alguma coisa com ela em honra a essa mãe. Não foi dito e feito. Quando a filha lá, a filha estava completamente emaranhada com a mãe, e aí constelou. Ela já, no dia que ela veio constelar, ela tinha recebido um diagnóstico que ela também estava com câncer na tireoide, igual da mãe. E aí, um ano para frente, essa moça morreu e a mãe continuou viva. Então, são esses nós sistêmicos que faz a vida da gente parar. Por quê? Porque a gente quer ajudar. Só que a gente ainda não sabe as ordens da ajuda, né? E a ordem da ajuda que Bert traz, as 5 ordens da ajuda, para qualquer situação. Eu, como terapeuta, vocês, como terapeuta, você, como filha, como irmã, como tia, como esposa, como mãe, que é justamente para a gente saber ajudar, mas deixar o outro sustentar o campo da dor dele. Então, por exemplo, se sua mãe está com uma doença terminal, você pode ir lá, levar ela para o hospital, fica com ela, tudo mais, normal, ajuda normal. Agora, no sentimento, no seu sentimento, você tem que dizer: esse destino dessa doença, mamãe, é seu, não é meu. E aí, olhar para isso e promover saúde em você. Eu vou dar um exemplo a vocês, não sei, todo mundo aqui sabe que eu sou fã da família do Gilberto Gil, né? Vocês observaram, como eu tenho todos no Instagram, então eu olho o movimento de todos. Não sei se vocês observaram, quando a Preta Gil foi diagnosticada com esse câncer, há 2 anos atrás. Há 2 anos e meio atrás, eu fui para o show dos Gilsons, que o vocalista do Gilson é o filho dela, o Francisco. E aí eu tive a oportunidade de bater uma foto com esse pessoal, de estar perto a perto. E ele era super gordo, sabe? Bem cheinho mesmo. E aí, quando a mãe dele, ele soube que a mãe estava com câncer, eu não sei se vocês viram, o Francisco, ele mudou a estrutura física dele. Ele passou a se alimentar extremamente natural, e ele tem o personal dele é Olha como eu sei da vida do povo, gente. O personal dele é o namorado da Sandy lá, Sandy Júnior, né? Então, o cara tá com um corpo escultural, né? Mas aí ele foi para essa força. Eu achei o máximo, né? Porque é uma família, como é uma família muito empreendedora, então a Preta Gil está lá nos Estados Unidos agora, tentando uma nova chance, e ele já está em outro local fazendo show. Então, esse povo não para, arranja
redes de apoio para a Preta, e a Preta segue com o destino dela, né? Com o destino, com a doença dela, e com aquilo que vai ser cumprido, seja para a saúde ou para a morte, ou para a doença ainda mais, né? Mas ele não, o Francisco foi lá e sustentou, não é a minha vida, o meu destino vai ser outro. Eu já sei que eu tenho uma genética assim como a da minha mãe, porém o meu destino vai ser outro. Porque o cara emagreceu em menos de um ano, o cara deixou o corpo dele lindo, lindo, lindo e top, né? Então, eu fiquei olhando assim, caramba, é esse movimento que a gente precisa fazer, olhar para a família, porque é mãe dele, né? A mãe dele está com câncer, que foi designada aqui no Brasil, não tem mais o que fazer no câncer da Preta Gil. Mas ele olhar para aquilo e dizer, mas eu vou para o meu destino. Mãe, meu destino é diferente do seu. E vai lá e vai mais para o sucesso. Então, a gente precisa olhar para esses exemplos que a gente vê, né, principalmente da família de Gilberto Gil, que são raros esses momentos. Qualquer outras pessoas estariam julgando esse pessoal. Olha mesmo, a mãe morrendo e o menino esmalhando, deixando o corpo sadio, mostrando que come coisas muito saudáveis, já está com namorada nova. Poderia receber várias críticas, né? Se ele também fosse de uma família que fosse da família que quisesse que todo mundo se encaixasse na consciência da família. Mas a consciência da família do Gilberto Gil, que é o tema que a gente tratou na outra aula, que é a consciência sistêmica familiar, a consciência dele está dizendo, cada um com o seu destino. E o sucesso é para todos. É esse o comando que tem na família do Gilberto Gil. Bora, cada um com o seu destino, e o sucesso é para todos. Então, ninguém critica o Francisco de dizer, o Francisco nem deixou a turnê para poder ir para a mãe dele, com a mãe dele para os Estados Unidos. Qualquer outra família teria feito piadinhas, teria soltado, teria já tá a maior briga no grupo do WhatsApp, esculhambando com o menino, que é insensível, que é isso e que é aquilo outro, né? Mas não, como eles são uma família diferenciada, e eu não vejo, eu não sei se vocês têm uma opinião diferente, mas eu não vejo eles. É claro que eles querem dinheiro, são capitalistas, lógico, né? Eles são os simples sofisticados. Então, tudo que eles vestem, os dias, são muito caro. É muito caro, não é pouco dinheiro, não. Mas eu não vejo uma família assim gananciosa, uma coisa assim de só para mim e ninguém mais, né? Assim, com ouros demais em cima do corpo, essas coisas todas, né? Luxo demais. A Preta que tinha um pouco esse perfil. Tem. Mas, enfim, né, gente? Eu estou trazendo isso como exemplo porque eu quero introduzir o amor e a grande alma para vocês entenderem, né? Que a gente precisa vibrar nesse grande amor e nessa grande alma. Porque os outros vídeos sobre esse livro foi a consciência individual, que é a consciência da minha sobrevivência. Então, por exemplo, eu vou trazer toda a teoria hoje dentro desse exemplo do Francisco, dele ter ido para a saúde, para o sucesso, e a mãe dele, e deixar com a mãe dele o destino da doença dela. Então, por exemplo, assim, né? A consciência individual é a consciência de sobrevivência. Então, se a família do Francisco, né? Eu estou colocando aí a avó e todo o grupo dos Gils. Então, se a família dele fosse uma família de criticar, de achar que é um menino injusto, ingrato com a mãe, que fez tudo, ele estaria na consciência individual, na sobrevivência, ele estaria entrando para o insucesso para poder ir vivenciar esse processo de doença com a mãe. Porque a consciência individual é uma consciência de sobrevivência, do desejo de pertencer ao clã. Então, o Francisco, como ele não sofre essa pressão do próprio sistema, ele faz, eu pertenço à minha mãe. Agora eu preciso seguir meu destino. Ela está bem acolhida, está lá com os médicos, está dando o melhor para ela, mas eu preciso seguir o meu destino, né? Então é por isso que ele vai ficar leve dentro dessa consciência sistêmica familiar, que aí eu já passo para a segunda consciência que Bert Hellick traz. Então, a consciência sistêmica familiar, ela quer todo mundo encaixado aqui no grupo. Mas depende do por que ela quer todo mundo aqui, né? É o que eu chamei lá nos outros vídeos, da caixa preta. Então, na consciência da família do Gil, o que é que eles querem? Sucesso, muita música, muita cultura, conhecimentos, conhecer o mundo, sustentar a vida, sustentar o amor, sustentar a alegria, ela encaixota
e vai passando de membro para membro isso. Então, a consciência da família do Gil é uma consciência diferenciada, porque ela quer o sucesso de todo mundo. Ela quer. É diferente de qualquer outra consciência que, nesse momento, como eu disse, poderia estar criticando o Francisco, soltando piadinha, achando que ele é insensível, que ele é um filho ingrato e tudo mais, né? Então, nessa consciência sistêmica familiar, como foi dito nos outros vídeos, ela é pesada, dura, arcaica, e ela é uma consciência que não se move. Ela, para ver o movimento, né? Ela não tem uma neuroplasticidade, né? Ela, para haver um movimento sobre ela, precisa de um membro sair debulhando terapias e terapias para ela, para ver se sai dessa coisa pesada que é os pensamentos da família. Então, quando sai um como ovelha negra da família, dentro desse grupo, de um clã, que é pesado, que quer todo mundo. As mulheres não casam, pronto, então todo mundo fica lá sem casar. A mulher que decide casar, ela é penalizada, criticada. Hoje à tarde mesmo, gente, eu tomei um cafezinho aqui com duas amigas, e aí, duas irmãs, né, aí uma falou assim, você viu fulana com a terceira irmã? Ela fica meio com raiva da gente, né, porque a gente não liga. Aí a outra irmã, que é mais consciente, disse, ela dá uma de vítima, né? Ela quer que a gente esteja ligando, mas ela não liga para ninguém. Se ela não sabe também ser humilde e ligar, eu também não vou ligar. E aí eu vi que essa segunda irmã, ela falou bem assim, tá, eu tenho minha família, eu vou segurar minha família, né? E a outra não, ela falou, mas eu ligo, porque a gente não tem que se trocar igual a ela, e não sei o quê. E aí ficou movendo esse jogo, né? Que essa terceira irmã, ela fica querendo ser a caçulinha, a menininha, que todo mundo vai lá e dá uma babadinha nela, né? Então é preciso que a gente tenha uma opinião, uma mentalidade muito firme no propósito da nossa existência e da nossa vida. Mas muito firme mesmo, chega a ser PNL, gente, programação neurolinguística, para poder você estar ali, ó, aqui, ó, firme, sabe? Aqui, ó, firme nesse pensamento e a crítica aqui de um, crítica do outro, o outro te excluindo, o outro achando que você só quer ser isso, aquilo, outro. Mas você tem que estar lá sem julgar ninguém e sem também dizer assim, não, para eu pertencer, eu tenho que me curvar aos ditames da família. Então, a gente fica meio que nadando contra a maré. Por isso que, às vezes, o emaranhamento ele é tão complexo de se desemaranhar. Por quê? Porque o desejo de pertencer ele está intrínseco à nossa alma. A gente tem um desejo de pertencer à nossa família, gente, assim como tampa e panela, sabe? Claudinho e bochecha, um negócio assim na raiz mesmo, mais profunda da gente. E aí, se a gente acha que a gente está se diferenciando demais desse grupo, desse clã familiar, a gente automaticamente se sabota e vai buscar o insucesso. O insucesso de doenças, de fracassos, de não casamento, de falências, de escassez, de várias coisas para a gente ficar igual à nossa família. Então, quando o Bert Helling vai diferenciar três consciências, ele diz exatamente isso, né? A consciência individual, ela se submete aos ditames da consciência familiar. A consciência familiar, que ela é um pouquinho maior, ela exclui, negligencia e abandona. Ou seja, a nossa família faz isso com a gente. Se ela vê que você está indo demais diferente, ela, numa boa, vai lhe excluir. E lhe exclui a partir das criticazinhas, uma mãe que fica falando de você é uma irmã, aí quando você chega, as duas se olham assim, fica só calada olhando. Então, tudo isso são pressões para que o membro volte a pensar como eles. Seja em qualquer situação, a pensar porque você ficou rica, eles não ficaram, aí começam a criticar para você deixar a riqueza e vir para a pobreza.
tá? Eu tenho situações de consultório que isso aconteceu, né? A pessoa tinha casado com um homem bastante bem financeiramente, só que ela tinha se diferenciado muito da família. As meninas das irmãs delas, elas simplesmente casavam com homens fracos e sustentavam os homens. E ela foi a única filha que ela casou com um homem que o homem sustentava ela. Então, a pressão foi tão grande para a família que essa moça acabou traindo o próprio marido. E quando traiu, atraiu um homem fraco, sem tantos bens, com quase nada, e ela se separa do homem rico, vai morar com um homem bem e faz as pazes com a família. Ou seja, agora ela respira até melhor. Ai, que delícia, que alívio. Eu agora pertenço ao clã das mulheres que mandam nos homens, como é o nome, gente? Esqueci, quando a gente manda alguém financeiramente, banco. Então, agora eu faço parte do clã das mulheres que bancam os homens. Então, essa moça, ela não trabalhava, vivia em casa com o primeiro marido, mas a partir do momento que ela trai, vai para o segundo, que ele não trabalha, ela é obrigada a ir trabalhar. Então, ela vai pertencer do mesmo jeito que as irmãs pertencem. Trabalham, dão duro para Dedéu para poder bancar os homens, e os homens ficam em casa ou trabalham meio expediente, fazem quase nada, e ela conseguiu, mais uma vez, se reunir com a família aos domingos, no Natal, São João, Carnaval, e aí ela volta a respirar tranquila, porque agora ela pertence ao clã. Então, no final das contas, seria importante cada um de nós refletirmos de que não vale a pena, não vale a pena seguir algumas regras familiares. E a gente tem que fazer isso sem culpa. Não sei se vocês já viram um vídeo do padre Fábio de Mello na internet, que ele diz assim, que ele fala um pouquinho parecido com isso, que ele diz assim, a sua família lhe exclui, sua família lhe julga, lhe condena, deixe de visitá-los. Ele foi bem radical, eu achei massa, né? Principalmente porque vem de um padre católico, né? Que tem lá os 10 mandamentos, honrar teu pai, tua mãe acima de qualquer coisa. Mas aí ele vai dizer, né? Você não vai conseguir o sucesso você estando perto deles, se sentindo culpado por quem você é. E aí a gente vai precisar disso mesmo. Só que a única coisa que eu acho que faltou na fala dele é se distanciar sem culpa. Porque se distanciar é fácil, a gente pode se distanciar com a raiva da família. Eu estou com raiva dessa família, toda vez que eu vou almoçar, ela fica me criticando. Aí você se distancia com raiva. Só que essa raiva ela é só um sentimento secundário, ela é teatral. Você precisa, na tua voz interna, nos teus sentimentos internos, dizer: eu me afasto sem culpa. Mesmo assim, me considero pertencer, porque eu vim daí, né? Mesmo que eles não achem que você é pertencente. Porque, para eles, você só vai pertencer a esse clã se você comungar do mesmo pensamento deles. Mas isso é só uma ideia. Isso não é a verdade. Entenderam? Isso é só uma ideia que eles acham. Não é a verdade da vida. Então, olha como a gente vai precisar analisar nossa família e dizer, mamãe, dizer dentro da gente, né, gente? Claro, né? Mamãe, isso que você pensa de que mulher não pode usar calça jeans, isso é só uma ideia, mas isso não é a verdade da vida. Ou então, mamãe, essa coisa que você pensa que mulher tem que ser amante, isso é só uma ideia sua, mas não é a verdade da vida. Nem é a verdade que eu quero para mim, nem é a ideia que eu quero para mim. Entenderam? Então, Bert sai dessa consciência, ele chama, convoca, né? Convoca todos para sair dessa consciência sistêmica familiar sem culpa, sem culpa. E olhar para algo que é maior, que sustenta a todos. E é quando ele vai, né, para esse capítulo agora que eu vou introduzir, que é o quinto capítulo do livro, que ele chamou O Amor e a Grande Alma. Porque ele coloca o amor, gente, como o maior de todos os sentimentos.
O amor, só ele pode curar. Só o amor pode unir, pode cicatrizar, pode fazer brotar a esperança. Só o amor. A esperança ainda é um segundo plano, o amor é maior. Você pode até ter esperança de um mundo melhor, mas nesse mundo melhor, se você não tiver um amor, não é um amor só de homem e de mulher, um amor de amizade, um amor de mãe, um amor de pai, essa esperança ela morre, tá? Então o amor ele é maior e o amor ele é o maior de todos os sentimentos e ele inclusive rege a vida. Eu estou falando assim para a gente não falar aqui em nome Jesus Cristo, Buda, pastor, para a gente não entrar na vereda das religiões. Porque a constelação ela não vai entrar nesse campo. Ela vai traçar que o amor ele é capaz de mover montanhas, sim. E essa grande alma é o que Bert chama da terceira consciência, que é a consciência da totalidade suprema. Então, nessa consciência, tudo, exatamente tudo é incluído. Tudo, o bem e o mal fazem parte. Então, não adianta a gente dizer assim, nossa, minha mãe é uma narcisista, e achar que a terceira consciência ou o grande amor não vai estar guiando também essa narcisista, né? Achar que a gente, que por não sermos narcisistas, a gente, de repente, tenha mais credibilidade lá nos céus do que a mãe que maltratou a gente. Então, não adianta a gente pensar isso. A gente vai só pegar briga e simplesmente a gente depois vai se encontrar com ela em algum canto. Então, eu vou ler um pouco aqui desse capítulo para vocês terem uma ideia, e aí eu vou ler e comentar. Ele diz assim: além dos nossos relacionamentos pessoais e dos sistemas sociais, relacionamento pessoal e consciência individual. Sistemas sociais, consciência sistêmica familiar. A que pertencemos, somos também membros do sistema de relacionamento mais abrangentes. As diversas ordens do amor que nos conduzem, que nos secundam em nossos relacionamentos íntimos, não se aplica a outros sistemas. Se estamos às voltas com a totalidades maiores e com o metassentimento, por exemplo, com Deus, não importa o nome que dermos ao mistério além do mundo, com o destino ou com a plenitude do universo. Essas ordens e princípios não são aplicáveis. Tentar aplicá-lo leva a consequência absurda, ou seja, a lei do pertencer, do dar e receber, a lei da hierarquia, isso não se aplica à consciência da totalidade suprema, porque, assim, ela só pertence se a mãe achar que ela comunga com a consciência e com as ideias da mãe. Não. Na totalidade suprema, ela vai dizer assim, você pertence porque você acha que mulher usar calça jeans não é bom, e você pertence porque você diz que pode usar, a mulher pode usar calça jeans. Então, da consciência da totalidade suprema, ele vai incluir todo mundo, porque ele quer a diversidade mesmo, ele quer todo mundo com estruturas ideológicas e culturais diferentes mesmo, para poder compor esse jogo teatral e espiritual que a gente vive aqui na Terra. A evocação das nossas experiências infantis pode fazer com que busquemos Deus ou mistério além do mundo, a semelhança de crianças que buscam seus pais, um pai bom ou um pai mau. Então, quando o Bert vai dizer isso, ele está dizendo o seguinte: vamos dizer que você teve um pai que ele depois abandonou a família. Então, automaticamente, você cria esse padrão do pai que abandona e você também leva esse comportamento para a tua relação com Deus ou com a consciência da totalidade suprema. E aí você vai achar que Deus, de vez em quando, dá uma abandonada em você e diz assim, meu amigo, cadê Deus na minha vida que não faz nada para reagir a isso que eu estou passando? Por quê? Porque você tem internamente, lá nos teus sentimentos, a ideia de que homem abandona. E automaticamente a gente tem um arquétipo divino de que Deus é um homem. Então, se Deus é homem, ele também vai me abandonar. Então, acreditarmos como criança
Esperamos como criança, confiamos como criança, amamos como criança. E como crianças temos medo do que está além das nossas experiências. Se lembrarmos nossas experiências como membros da nossa família ampliada, poderemos nos ligar ao destino e ao mistério além do mundo da mesma forma que nos ligamos aos membros da nossa família, como se fossem irmãos de sangue na companhia dos santos. Mas então, como uma família, talvez sejamos escolhidos ou rejeitados de acordo com uma lei que não conhecemos nem influenciamos, evocando nossas experiências na qualidade de membros de grupos livremente escolhidos. Podemos ligar-nos ao mistério do amor como se fôssemos seus sócios, representantes ou porta-voz, fazendo alianças e acordo como se a vida nos permitisse regular o dar e receber mútuo e controlar os lucros e as perdas mútuas. Podemos ainda lobrigar o mistério além do mundo, como se estabelecêssemos um relacionamento íntimo onde haja um amante e uma amada, um noivo e uma noiva. Finalmente, podemos nos ligar ao mistério como os pais se ligam aos filhos, comunicando-lhe o que acham errado em seu mundo e exigindo melhoras. Não satisfeitos com o mundo tal qual é, tentamos salvar dele e a nós mesmos aos outros. Mas há, porém, outro caminho. Quando nos associamos ao mistério do mundo, conseguimos esquecer o que se aplica nos relacionamentos conhecidos. Assim como, ao andar no oceano, esquecemos os rios que alimentam. E quando alcançamos um fim, esquecemos um meio. Ou seja, o que é que Bert Hellinger quer dizer sobre isso? Que a gente precisa se entregar a essa consciência maior como o grande aliado e o grande espírito que segura a nossa existência aqui na Terra. Né? É ele que dá o sopro da vida, é ele que dá o sopro na hora da morte. Né? Então, a gente precisa entender que essa consciência individual e essa consciência sistêmica familiar, eles estão de forma hierárquica menor do que a grande consciência. Porque a grande consciência, gente, ela vai simplesmente, né? Ela vai simplesmente olhar para isso e é ela que está guiando a todos e não abandonou ninguém, não esqueceu ninguém, ela não esquece ninguém. Então, olharmos para a nossa família com respeito e honra, mas olharmos adiante da nossa família é o que nos liga à grande consciência. Ou seja, vou voltar para vocês entenderem mais, vou voltar ao exemplo do Francisco Gil. Então, o Francisco Gil, ele olha para a família dele, né, mãe e pai, e ele diz, não, eu posso ir além desses ditames aqui, dessas ordens que estão nessas relações, porque, de alguma forma, é uma ordem inconsciente que está na Preta de dizer, eu morro por vocês, né? Porque dessa ligação do Gil com o Adrão, já morreram 2 filhos, quer dizer, Preta ainda não morreu, me desculpem. Morreu um filho, Pedro Gil, e agora a Preta está com uma doença terminal. E está lá firme o Gil e a Adrão. Então, tem alguma coisa aí dentro dessa mãe, né? Eu estou falando da mãe porque o Gil continua na vida, colocando o filho para o sucesso, indo adiante. Então, é algo na raiz materna, que os filhos se colocam, eu por você, alguma coisa, né? Que só olhando sistemicamente. Quando vem mortes assim, o Pedro Gil morreu de acidente, a Preta Gil de uma doença assim, provavelmente aconteceu lá na família dela algum assassinato, ou a família matou alguém, ou foi muito abortos, alguma morte para poder as pessoas estarem se dedicando a morrer tanto, entendeu? Então, quando o Francisco olha, né, e vê a mãe, né, eu estou falando isso, eu acho que ele nem sabe o que é constelação, mas é tão forte a egrégora que o Gil coloca como pai, né, junto com Flora, que o que acontece? O Francisco olha e diz, para além do desejo da minha mãe morrer, eu olho o que eu vim fazer na Terra. Então, a gente tem que estar ligado
depois depois da nossa sobrevivência à vida, porque a nossa família, gente, ela é instalada perto da gente para nos ajudar a não morrer, para fazer a gente sobreviver à vida, à infância, né? A infância, que eu não sei fazer meu mingau sozinha, eu não sei ir para a escola sozinha, eu não sei me matricular. Então, a criança ela está ligada, atrelada à família, para um campo de sobrevivência mesmo, até chegar numa fase adulta que ela diz, agora eu sei fritar meu ovo, eu sei dizer não para uma pessoa, eu sei entrar e sair num curso, né? Então, a gente precisa, na fase adulta, a gente olhar nossa ligação ao grande espírito, que é o grande espírito que está regendo a todos, inclusive a mãe desse menino que está com uma doença terminal. Então, é preciso a gente se colocar como adulta ligada, pertencente, fazendo parte do clã de Deus, do clã do grande amor que sustenta a vida. Vocês sabem o que é uma pessoa sofrer um acidente grave, depois dessa pessoa sobreviver, conseguir andar como aquele rapaz que sofreu um acidente no Rio de Janeiro faz tempo, o irmão da Stephanie Brito, o irmão dela, né, que sofreu um acidente gravíssimo, um motorista do táxi bateu nele e ele foi para a UTI, depois o cara já está andando de bike aí de novo. Então, você olhar para uma coisa dessa, você, caramba, a vida é muito incrível. Regenerar o corpo de um homem que foi atropelado por um carro, passou na UTI, perdeu a consciência, voltou e tarará. A vida é muito incrível, ela tem um poder, um pozinho de cura, né? um pozinho mesmo assim de ouro que cura impressionante, né? Então, assim, quem é que faz isso, né? Claro que teve a medicina, mas não é a medicina, né? A medicina não, a medicina faz a ponte, costura, abre, cola, fecha, mas quem cicatriza mesmo é o grande amor perto desse corpo dessa pessoa. Então, como adulto, quando a gente corre para a consciência da totalidade suprema, gente, sabe como é que vai ficar o que a mãe e o pai da gente fez com a gente? Aquilo que não foi bom? Fica sem sentido falar para ninguém mais. Então, a gente vai estar curada quando? Quando a gente não tiver mais sentido tomar um cafezinho com a pessoa e falar, menina, olha, minha mãe puxou meu cabelo, deu uma surra. Sabe, como se não tivesse mais força para estar falando isso? Então, a cura realmente vem quando o coração não está mais cheio e não sai pela boca esses julgamentos, essas condenações, porque a gente vai entender que, como grande alma ligada a esse espírito maior, a gente veio designada para passar por esse pai, por essa mãe, por algum motivo. Seja com o que eles deram de bom a vida e o sustento, ou o que eles deram de ruim. E eu não estou falando aqui de campos que foi só uma tapinha que a pessoa levou e a pessoa vai esquecer. Eu estou falando de campos profundos, inclusive de abusos sexuais. Né? Então, dizer, de alguma forma, eu estava pronta para isso, mas você me deu um dano. Você me deu um dano, então agora fique longe de mim. E só para relembrar, quando há casos de abuso, é importante a denúncia, tá? A constelação não diz assim, perdoa ele porque você quis ser abusada. Não. A gente vai, primeiro não se perdoa, a gente vai dizer que ele fez isso e ele vai pagar por isso. E você entra na energia do direito para dizer, então agora fique longe de mim, porque você me causou um dano. Então, essa totalidade suprema, esse amor da totalidade suprema, ele vai nos ancorar além da nossa família. Vamos dar um exemplo, outro exemplo sobre isso. Por exemplo, Jesus Cristo, né? Esse arquétipo de Jesus Cristo. O que é que ele fez? Ele vem, nasce homem, com uma mulher, através de uma mulher, né? E ele cresce ali, arrodeado de amor, de Maria, do pai José.
E chega um determinado momento que ele diz, é para além de você, minha mãe e meu pai. Eu vim para além de vocês. Então, quando Jesus sai em busca, né, de pregar palavras aos fracos, oprimidos, aos pobres, ele sai com a conexão total na grande consciência sistêmica familiar, na grande consciência da totalidade suprema. Porque ele diz, é para minha missão, mesmo que isso doa a dizer para a mãe dele, você vai me ver pregado na cruz. Quem assistiu The Chosen viu lá que dor foi da Maria saber que o filho ia morrer na cruz. Ele jantando assim, uma cena incrível na série The Chosen. Ele sentou e começou a chorar, e ela perguntou, o que é que você tem? Ele disse, eu estou chegando perto o dia, minha mãe. Aí ele não fala de morrer, mas está bem pertinho o dia. Eu vou deixar tudo isso aqui. E ela falou assim, e o que é que eu vou fazer sem você? Aí ele disse, a mesma coisa que você faz agora. Então, naquele momento, eu vi nitidamente a consciência sistêmica familiar dele atrelada de Jesus, atrelado ao grande espírito, à grande missão dele. Então, se a grande missão de Jesus era pregar, e dentro dessa grande missão era morrer na cruz, então que vá com a minha bênção. Imagina a força de uma mãe de dizer, eu libero meu filho para morrer na cruz. Então, se tem família que está atrelada, dentro da consciência sistêmica familiar, que está atrelada, que os filhos, inclusive ela própria, como mãe ou como pai, estão ligados à grande consciência cósmica, a gente não vai segurar através de chantagens, de teatros humanos, segurar nosso filho na barra da nossa saia, um menino com 30 ou 35 anos morando na casa com a gente, para a gente não se sentir sozinha. Ai, eu não gosto de ficar só. Aí fica, pega o cartão Black lá, toma, filho, o cartãozinho para você, o menino, eu vou sair de casa para quê? Se minha mãe me dá um cartão sem limites, eu vou ficar com essa mulher. Essas relações são inconscientes. Então, a gente se sabota assim, a gente liga nossos filhos ao grupo, ao clã que a gente acha que é eterno, né? Porque a maioria, tem uma parte aí dos seres humanos que acha que simplesmente é eterno, né? Que são eternos, e ficam nesse teatro de achar que eles não vão morrer nunca. Então, eles ligam os filhos a todo aquele objetivo da família que eles querem. E aí, um dia, quando esse povo parte, esses meninos ficam tudo feitos um zumbi na vida. Por quê? Porque não fizeram a ligação, o religue, a religião dos filhos de religá-lo à grande alma, ao grande amor. A função de uma mãe e de um pai deveria ser, na verdade, ligar esses filhos à própria fé na existência deles. Por que filhos vão trucando, não dão certo, faz um emprego, é botado para fora e volta, mora dentro da casa da mãe, um neto, outro neto, aí 3 netos, 5 netos, o pirrai tudo na casa da avó, e a menina ou o menino na praça com os amigos, nas festas aí. Por quê? Porque eles não estão sendo religados, não estão levando uma religião para esses filhos. Religião aqui é de religar mesmo, não é católico, a protestante, não é de religar. Religar o espírito do filho ao espírito do grande amor. E é desse jeito que a gente, como terapeuta sistêmica, que a gente, conhecedoras dessas consciências, que a gente tem que fazer isso. Quando o paciente chega aqui, gente, que ele perdeu a mãe, perdeu o pai, ou então a mãe abusou, o pai abandonou, era alcoólatra, e ele está perdido, você tem que, como terapeuta, religa essa pessoa à grande consciência. E diz, olha, com tudo que você passou, Deus disse, ela fica. Ela fica. E eu dou um exemplo a vocês disso de uma paciente que eu atendi em Brasília. Essa menina, eu já contei várias vezes essa constelação. Ela foi para um jantar, para um almoço,
numa fazenda aqui perto de Goiânia, com os pais. Foi ela, o pai, a mãe e uma irmã. E o irmão não quis ir, fez birra, acabou ficando em casa com a secretária. E na volta, ela deitadinha no banco de trás, com a cabecinha na irmã, o pai, ninguém sabe se cochilou, o que foi que aconteceu, deu de frente com a carreta, e ela, quando acordou, já estava dentro do hospital, e os três mortos, a mãe, o pai e a irmã. E essa menina, ela veio constelar comigo, ela dizia, ela é muito bonita, e dizia, eu não tenho dificuldade de encontrar ninguém, mas quando eu encontro, eles me abandonam. E eu vi nitidamente que tinha um abandono por causa de uma morte, porque ela trouxe um bonequinho de morte. Então, quando eu olhei aquela cena, ela só rodeada de mortes, ela ficou no meio cheio dos irmãos, da mãe, do pai, e muito triste, eu falei, eu preciso religar essa moça ao grande Deus. É o que vai sustentar ela aqui. Dizer Deus, né? E aí eu me fiz Deus para ela, e fiquei de frente, era com bonecos, mas eu trouxe ela para o presencial comigo, e aí eu disse, né? Como Deus, eu disse para ela, sustente o destino que eu lhe dei, diferente da sua família. Quando eu disse isso, essa moça arregalou os olhos assim, como se eu não tinha pensado nisso. Olha, por mais triste que seja, olha como Deus disse, fulana não, são os outros que vêm, fulana fica. Então, é preciso um terapeuta da constelação ter a consciência do conhecimento teórico das constelações para poder fazer esse movimento. Essa moça, gente, depois que eu fiz isso, ela conseguiu um rapaz, e o rapaz levou ela para Dubai, isso tudo como surpresa. E lá em Dubai, no jantar, na hora que veio um bolozinho, que era aniversário dela, quando ela partiu o bolo, tinha um diamante dentro, um anel, pedindo ela noivado. E ela mandou foto para mim lá de Dubai, dizendo que tinha ficado noivo e tudo mais. Hoje eles são casadíssimos, moram aqui, coisa mais linda do casal, são muito lindos os dois. E ele vem com uma dor que complementa a dor dela, tá entendendo? Então, assim, tudo se encaixando, né? Então, mas por que isso pôde acontecer, né? Porque eu tinha o conhecimento da teoria do Bert, e aí eu ligo ela a essa totalidade suprema, né? Fazendo esse Deus dizer assim, esse destino, se alegre. Se alegre. Licença, qual o tema aí? Porque eu me perdi. Olha, Seria... página. Sim. Agora eu já estou na página 192, Hum, na minha edição, entendeu? sei, mas é complicações em grupos familiares, é emaranhamento, é o quê? É a grande alma, porque estou no capítulo 5, que é Tá assim, bom, o amor e a grande alma. Eu estou falando, porque esse tá. livro de Berta, ele é complexo, né? Assim, ele não É, conseguiu tem, achar aí. mas eu acho. Obrigada. Não, procura aí, ó, o capítulo 5, ó, o amor e a grande alma, ó. Esse daqui, ó. O meu é página 175. Sei de vocês. Eu não vou ao pé da letra do livro, não, sabe, gente? Lendo. Como eu já conheço muitas coisas, eu vou. Na minha edição, o capítulo 5 é a 189, tá, Cris? Tá, obrigada. Não. Porque eu nunca leio esse livro assim ao pé da letra, porque se eu fosse ler palavra por palavra, ia ficar cansativo para vocês, sabe, gente? Como eu já sei os pontos, aí eu leio um pedacinho aqui e aí eu faço mais o debate, entenderam? Uhum. Uhum. Aí, ó, olha o que é. Então, vocês estão entendendo que essa consciência da totalidade suprema, ela é o caminho da vida adulta, né?
Quando uma criança ela cresce dentro de um ambiente onde ela pode ter fé no pai, fé na mãe, e os pais dizem: nós estamos aqui para cuidar de você, zelar por você e abençoar o teu futuro, essa criança cresce com fé em Deus também. E aí fica fácil dela olhar para Deus e dizer, né? Nossa, Deus, você é tão maravilhoso. Por que que Deus vai ser maravilhoso? Porque ela teve um pai e a mãe maravilhosos. Então, quando os filhos não têm isso, porque não é não para todo mundo, tá? Não vai ser. Não vai ser. O teatro aqui na Terra, cada família vai ter um modelo diferente. Tem família que pega filho, dá, a outra família cria filho dos outros, a outra dá e maltrata o próprio filho, né? Ninguém tá naturalizando as dores. Eu não estou naturalizando as dores, mas eu estou dizendo que aqui debaixo da terra é isso. Por isso que existiram as várias profissões. O juiz para poder condenar o pai que abusa, tá certíssimo, né? O conselho tutelar para frear um pastor mirim, uma CPI para frear o que a Virgínia e o pessoal do BET faz. Então, por isso que existe essas ramificações para poder frear, porque senão o ser humano ele simplesmente dizer assim, o que for melhor para mim, o resto é que se lasque, se sair de vício, se não sai, se perdeu tudo, se vendeu casa para pagar o BET, para fazer isso, não estou nem aí. O que for melhor para mim, que fique para mim, né? Então, o ser humano ele tem o egoísmo e o egocentrismo muito forte, né? Em geral, são crianças que precisaram dar conta, né? Dar conta de tudo e romperam com essa hierarquia, né? Falando aqui um pouco da Virgínia, a Virgínia, o pai dela meio que abandonou, né? Então, assim, a mãe não tinha controle ela mesma disse isso, não tinha controle, ela fazia como ela queria. Então, a mãe acreditava, não acreditava no que ela fazia, mas assim ela seguiu, né? Então, a Virgínia ela traz esse peso dela ser esse pai para a família e para todos, né? Tanto é que esse sintoma que ela tem da doença da cabeça, de dores de cabeça direto, tanto é que ela precisa botar botox no couro cabeludo para passar as dores, porque aqui é a pressão paterna que está sobre ela, né? Eu tenho que dar conta, tenho que ser a milionária. E ser milionária, gente, não deve ser fácil, né? Porque, assim, uma coisa é você sustentar um trabalho que você vai lá, executa a função, volta, no final do mês tem o seu salário. Mas outra coisa é você sustentar um dinheiro que está gerando dinheiro para emprego, para famílias, para tudo mais. Tem muitas coisas que dependem muito de você. Então, tem isso que vai sair desregularizando algumas situações na vida das pessoas, né? Então, olha o que Bert Helling diz aqui: trocar uma fé menor por uma fé maior. O pai dos participantes de um grupo era um ex-sacerdote que renunciou à ordem religiosa, constituiu família e tivera vários filhos com a esposa. Na constelação, acabou tendo uma posição entre ordem religiosa e a família. Helling disse: observando a constelação, vocês podem perceber que teria sido mais fácil para o pai ter ficado no mosteiro. Trata-se de um caso comum, por isso o menciono. Quando alguém pertenceu a Deus, ou deveria pertencer, e depois abandona a igreja ou a ordem religiosa, costuma viver uma vida ainda mais limitada que antes. Isso é mais notório com católicos do que com protestantes, pois a restrição são maiores, o celibato, ele coloca entre parênteses. Essas pessoas só conseguem deixar a igreja rompendo totalmente com ela, isto é, trocando uma fé menor por uma fé maior, que foi o que aconteceu com o próprio Bert Helling, né? Ele deixa a batina de uma fé menor para uma fé maior. O que é que Bert vai para esse âmbito do maior? Ele vai levar esse dom, essa construção de um método chamado constelação familiar para a humanidade. Então, ele precisou, né? Se vocês lerem aquele livro dele que fala as religiões e alguma coisa, não estou lembrado do total agora o nome do livro. Ele mostra que ele rompe mesmo com a Igreja Católica, né? Com alguns costumes, com essa consciência sistêmica familiar que o catolicismo traz, para uma fé maior, para se ligar
ao grande amor que vai incluir a todos. Então, é por isso que ele fala, sair dessa fé menor para uma fé maior. E a gente precisa fazer isso, gente, sem culpa, perante a nossa família, tá? A gente precisa, né, em muitos casos, dentro da família, dizer, né, eu estou saindo desse hábito menor, dessa fé menor, para algo maior, para algo que me expanda, porque é só lá nessa imensidão do maior que a gente pode ajudar mais, tá? Porque aí a gente ajuda um como um todo, né? Às vezes até em termos até financeiro também, você só vai poder ajudar mais a tua família se você estiver num âmbito maior. E ainda assim, essa ajuda, ela tem que ser assim, eu dou para você aprender a pescar, para você não começar só porque você ganha mais, ajudar tanto a sua família, a ponto de você querer todo mundo aqui, ó, na palma da minha mão, na hora que eu chamar é para vir. Porque eu paguei os estudos para você, aquele outro sobrinho, eu dei o carro de presente, aquela outra, eu paguei o curso de medicina. Então, assim, quando a gente tem um poder maior, que a gente usa para poder manipular ou segurar o outro, o que é que vai acontecer com a gente ali? Nós seremos abandonados. Abandonados. Eu lembro perfeitamente a primeira constelação que eu fiz, né? Final de 2015, primeira constelação que eu fiz, uma mulher da Suíça veio constelar a ingratidão da sobrinha. Ela mora na Suíça, essa mulher até hoje, e a sobrinha dela é lá de Campina Grande, uma cidade do interior de Campinas, na verdade, pessoal bem pobre. Aí a sobrinha queria muito fazer vestibular para medicina. Então, essa mulher ficou muito rica, junto com o marido, e ela pagou o curso de medicina inteiro para essa sobrinha. Curso, a roupa, os livros, o vai e vem do interior para Campina Grande ou era João Pessoa, pagou tudo, gente, uma fortuna. Quando chegou no dia da formatura dessa menina, ela fez o agradecimento a uma outra pessoa e não fez a tia. E aí, por quê? Né? Porque quando a tia dava, na hora que a tia pedia, ela tinha que fazer como a tia queria, do jeitinho que a tia queria. Então, essa menina acabou perdendo valor, é o que a gente chama, perde valor como pessoa, ela recebe tanto que ela não sabe mais nem como agradecer. Então, para poder tentar equilibrar e não se tornar alvo disso tudo, ela prefere abandonar, porque abandonar ficaria mais fácil do que dizer, tia, eu vou lhe pagar. Eu vou lhe pagar cada centavo que você investiu em mim. Né? Então, nem o muito obrigado a pessoa tem coragem de dizer, porque fica só assim, nossa, olha, muito obrigado, tia, por tudo. Não faz. Por quê? Porque não condiz com o tamanho de coisa que recebeu. Ela vai perdendo o valor. Isso acontece muito nas relações, gente, da mãe com os filhos. Mãe que querem que os filhos fiquem pertinho deles, a barra da saia, elas dão muito para os filhos e os filhos acabam abandonando. Por quê? Porque não sabe mais nem como retribuir. Porque, no fundo, a retribuição que a mãe queria, ou a tia, era fique apenas comigo. É aquilo que eu sempre digo a vocês, né? Quem muito dá, ela quer a alma da pessoa. A alma mesmo, tá, gente? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado nessas ordens da ajuda para a gente não colocar não colocar as pessoas como em situações que elas não vão dar conta de nos dar de volta, nem mesmo um muito obrigado. Entenderam? Alguém tem alguma dúvida? Ele Oi. só perguntar como que a sistêmica vê quando uma irmã mais velha prospera muito e a família toda é com nome sujo. Quando uma prospera.
Uma prosperou muito, tem um excelente emprego, mora em Porto, prospera muito, e o resto da família todo nome sujo, não paga as contas, deve, engana, passa os parentes para trás. E aí, hoje, a irmã mais nova quer que a irmã mais velha seja fiadora da faculdade de medicina particular. Legal essa pergunta. É assim, né? Provavelmente, essa menina que prosperou muito, ela foi com o espírito dela. Às vezes, a família não tem esses costumes, não tem essas ideologias de prosperar, e uma pessoa só prospera, é porque essa criatura ela já nasceu com o espírito ligado a Deus. Não que os outros não tenham, mas assim, ela tem mais, ela tem uma devoção maior ao desejo do que veio fazer na Terra, entendeu? Então, essa menina, provavelmente, ela tem essa ligação na terceira consciência mais fluido do que nós, alguns mortais, né? E aí ela vai e faz. Aí, por que a irmã está fazendo pressão para ela pagar? Porque é aquilo que eu falei, a consciência sistêmica familiar, quando ela vê o membro indo mais, ela diz assim, a gente libera para você ficar rica, mas pague o curso dela. Entendeu? Porque a consciência sistêmica familiar, ela se sente no direito de dizer para o outro, você não tem o direito de ir longe se a gente não está indo, mas se você for, então pague uma dívida nossa, ou pague o curso para a gente ir, né? Teoricamente, seria interessante, sim, ela pagar, mas como é uma exigência da família, sabe, Meg? Ela não dá de mão beijada, mas ela fazer uma troca de alguma coisa. Vamos supor, eu pago sua medicina, mas quando você entrar para o curso, você vai me dar tanto por mês. Ou você cuida do meu filho agora. Entendeu? Porque aí ela não vai ceder à pressão que a família está fazendo. Sim. Entendeu? Porque se ela ceder do nada e pagar a medicina, a família vai achar, lá no inconsciente, né? Ó, a gente apertou um pouquinho e ela simplesmente faz o que a gente quer, porque ela está com culpa. É isso. O problema, fala dessa minha amiga é essa. Se eu não fiz, ela chora contando, se eu não for a fiadora, eu vou ficar com a culpa em mim. Mas aí teria que pensar uma forma dela ser fiadora e essa moça pagar no momento agora, qualquer coisa. Entendi. Vamos dizer assim, vamos imaginar que essa menina mora perto da mãe, ou seja, não sei se essa irmã dela... Ela é a Sula, mora com a mãe e com o pai. Pronto, aí ela dizer, a gente paga, mas eu pago o seu curso de medicina. Quando você se formar, você vai pagar, você quem paga o plano de saúde da mamãe. Entendi. Entendeu? Tem que fazer nessa troca. Ou então, eu pago, eu financio. Mas... Senão ela vai ser maior que a irmã e a irmã vai dizer, a irmã perde o valor e depois abandona ela, tipo assim. Abandona total. É isso que você está falando aí, né? Abandona e não vai se sentir que tem que pagar fiador a ninguém, porque é a irmã que teve que pagar ela porque a irmã ficou mais rica do que ela. Entendeu? Entendi. Então tem que ter esse contrato de mulher para mulher, né? De verbal mesmo. Beleza, eu vou financiar. Agora, assim que você concluir seu curso, você que assume, se mamãe não tiver ou se papai não tiver, você assume o plano de saúde para ela. Se ela já tiver morrido, a gente vê um plano de saúde para você assumir para alguém. Entendeu? Entendi. Ou então, a divisão dos bens, quando mamãe morrer, você me dá a metade do que eu investi para você. Porque aí ela não cede à pressão da irmã de dizer, pague, seja minha fiadora. Ou então, quando ela começar a ganhar dinheiro, ela fica pagando a ela, né? Pode ser também, é o que o FIES faz, né? Ela vai ter, né? Porque como a faculdade é particular, a faculdade, vamos supor, é 10 mil. Ela precisa de um fiador para pagar a diferença, porque quando você tem o FIES, você paga 20% do valor da faculdade e o resto você
pagar quando formar. Entendi. Para esses 10 mil, precisa de um fiador que cubra esse valor. E da família, só quem tem o nome limpo para cobrir é essa idade. É. Aí, quando ela formar, ela vai ter que pagar essa diferença da faculdade. Com certeza. Mas aí eu acho, aí eu falo para minha amiga assim, rapaz, eu não sei se ela vai pagar essa diferença quando ela formar, não. Ainda pode ter essa possibilidade. Você tem que contar que possa ser que ela lá na frente fala, eu não vou pagar. Aham. Que pague. Ainda tem essa possibilidade. Imagina, ela vai começar a trabalhar, ela vai ganhar, vamos supor que ela ganha 10, 15 mil. Ela precisa de 8 dos 10, 15 mil. E aí, entendeu? Entendi. Complicado, né? E para a que pode dizer não também é difícil, porque tem a culpa. E porque o sistema está fazendo a pressão. Está fazendo a pressão. Se ela aceitar com alguma troca, diminui essa pressão. Entendeu? Beleza. Tem que ter alguma troca. Diga, Jô. Eli, olha só o que está acontecendo. Você conhece meu sistema familiar. Minha mãe faleceu, a minha sobrinha mora com meu pai. Até então, ela tem muitas vantagens, né? Não paga aluguel, estuda. Só que olha o que está acontecendo agora. Ela tem um trabalho de meio período e ela está querendo parar o trabalho de meio período para o meu pai dar um dinheiro para ela ficar em casa. Só que a gente sabe que ela não vai colaborar, entendeu? A gente já conhece a figura. E assim, é nitidamente o lugar da minha mãe que ela se coloca, entende? Ela faz gato e sapato com meu pai e meu pai permite. Aí eu fico pensando, o que fazer, né? Meu pai parece que não se mexe. Sim. É difícil, né? O que fazer, né? Deixa eu pensar aqui, né? De alguma forma, olha mesmo, Ju, de alguma forma, essa menina, ela está beneficiando todas vocês, todas. Você aqui em Brasília, a mãe dela, tem irmãos? Sim, eu tenho 2 irmãos. Pronto, irmão. Por que ela está beneficiando? Porque vocês estão livres de cuidar do pai. Então, ela está abrindo o caminho. Quer queira ou não, ela pode estar se encostando, pode estar ganhando, mas ela está numa missão que ela está dando bônus de vida. Jô, seja livre em Brasília. Fulana, seja livre. Mamãe, fique livre. Porque ela Pois é, mas a gente não quer isso. A gente quer, na verdade, a gente cuidar do meu pai, entendeu? Sim, aí tudo bem, tudo bem. Se alguém assumir, não, pai, vem morar aqui comigo, vem morar com o outro, vem morar com o outro, porque quando ela sair, alguma coisa vai acontecer. Esse homem vai chegar numa idade que vai precisar de adultos, não é isso? Sim, sim, sim. Ou vai precisar, se não for morar na casa de um ou do outro, vai precisar que vocês juntem alguma grana para alguém cuidar dele, né? Sim, ele tem dinheiro para isso, entendeu? Ah, ele tem? Então pronto. De alguma forma, ela pode sim estar se aproveitando, sabe, Jô? Né? Assim que vocês... Sim. Ela está, né? Eu acho que poderia sim alguém dar um limite nesse caso, já que tanto vocês querem cuidar do pai ou ele tem condições de se manter assim. É porque ele não está dependente, entende? Ela não faz nada. Ela Entendi. simplesmente mora com ele. Só mora porque ela está usufruindo disso, né? Isso, exatamente. E a mãe dela não consegue dar um limite, Jô? A mãe dela, eu acho que, se não fosse meus pais, eu não sei o que era dessa menina, né? O meu irmão que agora está dando uma ajeitada melhor, mas a mãe também é ausente, sabe, Eli? Eu sei. Bom, de alguma forma, sabe, Jô, pelo menos é o que eu estou sentindo, talvez não seja o que agrade a todos, entende? Sim. Mas eu estou sentindo que ela está encontrando um caminho de ficar bem, mesmo que ela esteja sugando alguma coisa lá, tá entendendo? Sim. Mas assim, ela também digo tanto, eu fico mais impressionada com a falta de firmeza do meu pai, você entendeu? Entendi. Minha mãe pintava e bordava com ele, agora a neta tá fazendo a mesma coisa, do tipo,
Pai, eu quero um lanche. Meu pai doente, levanta da cama às 11 horas e vai buscar o lanche para ela, entende? Entendi. Aí isso deixa a gente muito chateada. Realmente. Bom, ele não vai mudar, né? Você já sabe, né, Jô? Sim. Ele não vai mudar, né? Ele vai ficar assim. É o jeitinho dele, né? Eles estão trocando aí alguma coisa. Ela está dando sentido para ele, porque ele se levantar e fazer alguma coisa para ela é dizer, eu tenho alguma coisa para fazer, não vai dar tempo de eu morrer agora, né? Sim. E ela dando sentido, ele dando sentido a alguma coisa da vida dela, para dizer assim, minha filha, eu estou aqui para você, né? Então tem alguma carência aí, tá bem complexo, né, Jô? Tá, tô te falando, parece um casal. Tá bem complexo, Vamos aguardar, então, viu, querida? Tá bom, amada. Mas aí vai ter que ser algum adulto, ou a mãe, ou algum filho desse homem que vai frear isso, tá? Sim. Alguém vai ter que ter a coragem de frear, né? A gente vai fazer uma reunião domingo, vamos ver o que vai acontecer. Né? Pois então, tá certo. Alguém mais tem alguma dúvida? Não, né? Então, gente, muito boa noite, certo? Quarta-feira que vem tem novamente laboratório sistêmico. Então, fiquem com Deus e até mais.